Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Programa este composto por professores da pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou a professora Joyce Dias e estou aqui para mais uma pauta. Hoje nós vamos falar sobre tecnologias na educação à distância com uma convidada super especial que entende muito do assunto e que veio aqui dar dicas importantes, falar sobre esse tema tão relevante na atualidade. Hoje eu estou aqui com a professora Cristina Chagas. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente nesse programa de hoje. Eu que agradeço. Uma honra e uma alegria. Muito obrigada. Professora, conta pra gente um pouquinho a tua formação, como que foi a sua trajetória aí na parte da educação. Então, eu era profissional de tecnologia da informação. Eu comecei em 1996. Como diz o meme, né? Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Era mato, literalmente, né, professora? Isso mesmo. Mas eu também já comecei trabalhando, além das atividades de tecnologia, eu também trabalhava um pouco com educação. Eu trabalhava com a formação, né? A formação das pessoas, né? O que hoje nós chamamos de treinamento, né? Porque era uma época em que era muito difícil encontrar profissionais de tecnologia. Então, eu comecei atuando mais nessa área, né? Então, eu tinha as minhas atividades como profissional de tecnologia e também, né, dava aula, ensinava, né? E os anos foram passando e eu fui seguindo mais ou menos nessa toada, né? Fui trabalhando com desenvolvimento, né, com programação. Depois, eu migrei para o que hoje nós chamamos de web design. E aí eu dava aula numa escola aqui em Curitiba, na cidade de Curitiba, no curso profissionalizante, técnico em informática. E foi ali que o bichinho da informática educativa me mordeu, né? Então, trabalhava num colégio que eu gostava muito de pesquisa, gostava muito de tecnologia e gostava muito da ideia dos professores utilizarem tecnologia com os seus alunos. Gostava também muito da ideia dos seus professores, né, fazerem uma formação continuada na modalidade à distância. Então, durante esse período, eu exerci todo tipo de atividade que você pode imaginar, junto com os professores, junto com os alunos, sempre ligado à tecnologia educacional, às tecnologias da informação e da comunicação na educação. Então, foi ali que começou. E aí eu fui fazer pedagogia, porque eu queria ter uma didática melhor. Eu já era profissional de tecnologia da informação, mas eu queria ter uma boa didática para trabalhar. Quando você entra no ambiente da escola e você é um profissional de tecnologia, pode ser que você sinta essa falta, né? E eu fui fazer pedagogia. E dali em diante, então, eu fui partindo. Migrei para, primeiro, na época nós chamávamos de informática educativa, né? E a área que hoje nós chamamos de tecnologia educacional, né? Principalmente aí com o advento, né, da transformação digital nas instituições, né, esse processo de transformação digital. Depois da pandemia também acho que mudou bastante, né, professora? Principalmente. Então, assim, eu migrei para a tecnologia educacional efetivamente em 2004. Viajei durante muitos anos fazendo formação docente em tecnologia da informação e da comunicação. E aí, em 2015, eu fiquei sabendo, né, que a Uninter, Centro Universitário Internacional Uninter, tinha um curso de mestrado, Educação e Novas Tecnologias. E aí os meus olhos brilharam. Porque uniu as duas áreas, né? E daí em diante o resto é história, né? Então, hoje eu me dedico ao trabalho de desenvolvimento de objetos, né, os REDs, que nós chamamos hoje, né, recursos educacionais digitais, e de plataformas adaptativas. Então, hoje eu trabalho com projetos de desenvolvimento de tecnologia educacional. Legal. Então, a professora foi aluna da Uninter, né? Então, hoje está aqui nos prestigiando com a sua fala, com a sua experiência. Professora, vamos falar um pouquinho sobre educação à distância, né? Que está crescendo cada vez mais. A gente sabe que a democratização da educação vem muito pela educação à distância e é uma honra para a gente trabalhar nesse ramo. Eu estou na pós-graduação, mas a gente tem cursos de graduação, então, enfim, a educação à distância acho que está proporcionando muito para muitos brasileiros e agora a Uninter fora do Brasil também está se expandindo cada vez mais. Queria saber
como que você avalia o crescimento relacionado ao uso das tecnologias na educação à distância nesses últimos anos? Aí, acredito que, como a gente comentou, depois da pandemia, talvez tenha acendido um pouco mais tanto essa pesquisa quanto pensar tecnologia na área de educação à distância. Não, perfeito. Inclusive para mim mesma, porque assim, como eu falei, eu já trabalho, né, com tecnologias na educação há muito tempo. Mas até então existia aqueles dois formatos. Ou você fazia, né, uma formação para o EAD especificamente, ou você fazia uma formação presencial. Sim. Né? Durante a pandemia, as coisas precisaram continuar, as aulas continuaram, né? O que a gente chamou de aquele período, né, de ensino online, né? O remoto, emergencial, que foi emergencial realmente, né? E até falo por minha experiência, assim, plataformas que eu nunca tinha utilizado ou que eu só tinha utilizado para realizar reuniões no trabalho, né? Eu tive que utilizar essas tecnologias. Então, eu acredito que a pandemia, ela acabou, eu não digo que foi devido a ela, mas ela acabou acelerando, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento de novas tecnologias e, principalmente, o aprimoramento das tecnologias já existentes. Então, eu acho que, por exemplo, quando se fala de AVA, né, de ambiente virtual de aprendizagem, as necessidades acabaram se tornando até outras. Né? Realmente, né? Um AVA, uma plataforma, se tornou a sala de aula. Isso. Era uma sala de aula virtual e uma sala de aula mesmo. Né? Novas formas de se comunicar, de trocar com os estudantes foram necessárias. E aí usamos o que tínhamos à disposição: blog, fórum, chat, criar WhatsApp. O próprio ambiente virtual de aprendizado também, né? Foi muito necessário. Eu acho que houve tanto uma necessidade de disponibilização de novas tecnologias para aquele ensino do momento, que foi, né, toda a questão online, porque muita gente confunde o ensino online com a educação à distância. Sim. Existe uma diferença, né? Na pandemia, nós não estávamos presentes na educação à distância, a gente estava presente no ensino online emergencial. Porque as crianças, o meu filho, por exemplo, ele começou a se alfabetizar, ele estava com 5 para 6 anos, no ensino online. Sim. Não, por isso ele era um aluno de educação à distância. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perfeito. Então, eu acho que foi um momento muito necessário de descobrir novas tecnologias e os profissionais também se descobrirem como novos profissionais. Os alunos se descobrirem como novos alunos. Então, foi um momento ali que, esses dias atrás, eu até estava escrevendo uma disciplina e onde eu tive que adentrar esse assunto de diferenciar o ensino online com a educação à distância. E daí eu parei e pensei e falei, olha só, foi um desespero para todo mundo, foi um se vira nos 30, mas de certa forma muita gente se espertou, muita gente se pôs a pensar, foi fazer um curso, foi fazer uma pós, justamente porque se deparou com diversas outras tecnologias que possibilitaram diversos outros caminhos e foram desafios, eu acho que de repente ali que deu uma engrenada na educação à distância também. Com certeza. E no próprio desenvolvimento das tecnologias, né, a apresentação de novas tecnologias, né? Com certeza. Até então, se nós falarmos, né, dessas plataformas grandes, né, de multinacionais, eu não vou citar o nome, mas todo mundo sabe, essas próprias tecnologias evoluíram muito. Sim. Né? Se a gente for pensar lá naquela plataforma de sala de aula que existia antes da pandemia, depois da pandemia, ela precisou se tornar outra, né? Então, foram novas realidades. Mas, assim, uma coisa que é muito importante é a gente pensar também nessa nova forma, né, de utilizar essas tecnologias. Porque eu me considerava uma profissional de tecnologia educacional. Eu me considerava e eu fazia formação docente. E quando eu me vi naquele cenário, numa situação que era 100% remota, né, 100% digital, eu precisei, inclusive, rever as minhas formas de trabalhar, rever as minhas metodologias, sentir, né, o aluno, sentir se ele estava realmente ali presente, se ele estava realmente participante, que às vezes é uma crítica que existe ao EAD.
né? Não, o EAD, o aluno está muito sozinho. Mas se nós utilizarmos as tecnologias de forma adequada, nós conseguimos trazer esse aluno, ele não se sente só. Sim, né? exatamente. É um aprendizado compartilhado, da mesma maneira que é um ensino compartilhado. Isso é muito interessante. Sim. Atualmente, tem alguma... Quais são as tecnologias, os tipos de tecnologias que estão mais presentes ali na educação à distância? Olha, né, como eu falei, o AVA, a plataforma, ela é essencial, porque ela, sem dúvida, é a sala de aula. Sim. Então, dentro ali dessa plataforma, você encontra um chat que permite, né, fazer as trocas. E hoje, com o advento da inteligência artificial, inclusive até um chatbot, né, onde você pode conversar. De repente, é uma dúvida muito simples, ou esqueci a senha da plataforma. Você tem ali alguém para atender, você tem um fórum, você tem um chat também com um tutor, então você está com uma dúvida sobre o conteúdo, você está ali conversando. Uma série de ferramentas que você pode utilizar ali dentro, né? E ferramentas que, mesmo sendo externas, por exemplo, você quer criar um jogo, né? Você pode fazer um jogo utilizando uma determinada plataforma e embedar, que eles chamam, né? Colocar o link ali. Então, ela permite tudo isso, né? E agora, novamente, o advento da inteligência artificial, essas plataformas, elas estão cada vez mais adaptativas. Sim. Né? Então, elas estão reconhecendo cada vez mais quem é esse estudante, né? Identificando esse estudante, o que esse estudante está aprendendo, o que ele não está. A inteligência artificial preditiva, por exemplo, é uma tecnologia que consegue fazer isso, e tudo isso dentro da própria plataforma. Com os próprios dados que são gerados ali mesmo. Exatamente. Né? Então, as plataformas estão cada vez mais poderosas. Digamos assim, e estão cada vez mais integrando outras tecnologias dentro dela. Então, eu vejo o AVA assim, com um grande destaque. Né? E a inteligência artificial, né, a análise de dados, né, que também pode vir pela inteligência artificial, a análise de dados, né? Exatamente. Sim. Então, eu acho que o AVA é um grande destaque. A própria gamificação dentro do AVA também. Exatamente, né? Exatamente. Então, ela proporciona para o professor, né? Eu sempre vejo a tecnologia como aquela que viabiliza, sim, não é aquela que realiza. É aquela, sim, que viabiliza, então, a esse professor utilizar diferentes metodologias, utilizar diferentes abordagens, né? Estar sempre em contato com esse estudante. Então, é uma que eu particularmente acho sensacional. Até assim, porque eu acho que você também, como profissional da educação à distância, eu também ali inserida nesse meio, existem muitos debates que são feitos hoje a respeito da extinção do próprio professor, do próprio tutor na educação à distância, por, sim, conta da inteligência artificial, do próprio AVA, que está cada vez mais modernizado e mais adaptativo, tudo. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que isso não vai acontecer, até não pode acontecer, né? Nós, sim, professores, sermos substituídos pela inteligência artificial, porque nós também temos que trabalhar com esses dados, sim, que a inteligência artificial, sim, nos traz, que é ali respondendo pelas próprias respostas da tutoria, que eles vão nos trazer dados, a própria gamificação, que também traz os dados. Sim. Nós, professores, talvez a gente não esteja ali no foco de ensinar, porque hoje está muito mais autônomo o aprendizado, né? O ensino-aprendizagem está muito autônomo. A gente até ensina muito, desde pequeno, lá da educação básica, a gente ensina o aluno ser autônomo, ser autodidata, sim, tudo. Então, eu acredito que essa inteligência artificial, todos esses instrumentos, venha para contribuir com o trabalho do professor e do tutor, desde que, claro, ele saiba trabalhar com esses dados. Ele também tem que estar preparado, né, Cris? Exatamente. Não, perfeito. E você sabe que, né, como a gente conversou lá no começo, a, sim, gente brincou, né, quando eu cheguei... Nos bastidores. Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Desde 1996, a cada lançamento de tecnologia digital, volta o rumor de que o professor será substituído. Sim, isso já tem muito tempo. Então, assim, ano que vem eu farei, aqui só entre nós,
que ninguém nos ouça. 30 anos de profissão e os professores não foram substituídos. Então, eles não foram e eles não serão, né? Porém, esse professor, ele precisa sempre se reinventar. Sim. Sempre, né? Ele precisa sempre conhecer essa tecnologia, isso é muito importante, verificar onde está o potencial dessa tecnologia para ele, onde está para os seus estudantes, qual a metodologia mais adequada para eu utilizar, então como isso pode ser útil, né? Então aquela educação bancária, né, do Paulo Freire, de o aluno sentadinho, né, sendo um depósito, né, sendo um depósito de informações. Cada vez mais a tecnologia ela está impondo para a gente que não pode mais ser assim, né? Então, se a gente for falar lá né, há muitos anos atrás, a pesquisa, quando surgiram, né, os primeiros buscadores de pesquisa, tinha muito professor que dizia, não, você não pode fazer na internet, você vai fazer no caderno. Não é? E aí os alunos, eles, com o passar do tempo, eles foram criando estratégias para eles mesmos isso. Conseguem. A gente tem que entender que a maturidade das crianças hoje estão muito diferentes, e, assim, né? E mesmo no ensino superior, né? Se a gente pensar no primeiro ano de uma universidade, está ali uma pessoa de 16, 17 anos. Sim, exatamente. Né? Que acabou de sair de um ensino médio, não é? Com certeza. Então, assim, então não adianta a gente lutar contra. A gente precisa identificar essa tecnologia, conhecer, saber utilizar e, principalmente, ter muita intencionalidade educacional. E muito mais qualidade do que qualidade, né? De você trazer as ferramentas necessárias que sejam de fato eficazes ali para o teu tipo de trabalho. Porque, às vezes, eu trabalho com uma ferramenta, mesmo que seja na educação à distância, eu trabalho com uma ferramenta que não vai, como diz no interior, não vai ornar, né, Cris? Com o tipo de trabalho que você vai estar desenvolvendo. Então, é esse estudo que acho que nós professores temos que ter, esse olhar de cuidado, até para trazer tecnologia por trazer não vai favorecer nem o professor, nem o aluno, né? Não, a gente quando fala em tecnologia, geralmente a gente fala em inovação e disrupção, né? Esses movimentos. E a gente observa, assim, que também existem muitos momentos, existem coisas que estão muito na crista da onda e que depois, com o passar do tempo, elas desaparecem. Né? É o verdadeiro hype mesmo que se fala, né? De repente começa a cair, vem outra e já está quase atropelando. Exatamente. Eu sempre brinco que a minha dissertação de mestrado, que eu também, né, tive o prazer de fazer o meu mestrado aqui na Uninter, logo após a Cris terminou, eu entrei na saga do mestrado e eu concluí meu mestrado, vai fazer 5 anos. E eu olho a minha dissertação e falo, tadinha, gente, ela precisava ser refeita por completo, porque tudo mudou. Né? Tudo foi alterado, a tecnologia que eu utilizei lá no meu produto lá atrás, hoje ainda é utilizado? Sim, é o Kahoot, a gamificação, a avaliação formativa, são questões assim que se perpetuam aí pelo resto da vida, porque são questões importantes. Mas hoje talvez tenha outra ferramenta que venha no lugar do Kahoot que vai desenvolver muito melhor a minha proposta. Então, é esse tipo de atualização que a gente diz, tanto no pesquisar quanto se aprimorar nas práticas, que também é importante, né? Exatamente, porque a cada época a gente precisa acompanhar os movimentos que a sociedade faz, né? Então, seja no presencial, seja à distância, né? A gente precisa se atualizar. Né? E só para fechar a pergunta que você fez, o próprio professor Moran, ele tem um blog chamado Educação Transformadora, que é um blog excelente, onde ele escreve, é muito legal, e a última publicação dele, ele está falando justamente sobre a utilização, né, da inteligência artificial e as mudanças que ela pode vir a provocar aí no futuro da educação. E o tempo todo ele fala da importância do professor, da importância da metodologia, da importância da instituição, como é que essa instituição educacional se posiciona diante do uso dessas tecnologias. E é muito bacana, eu recomendo, né, quem puder ler, faça essa leitura, que ele diz assim, a instituição medíocre, ela vai extinguir os professores, ela vai extinguir os tutores, porque ela não inova. Ela não inova em metodologia, ela não está atenta
a esse estudante, às necessidades desse estudante, ao contexto social em que se encontra, mas a instituição inovadora não. Né? A instituição relevante, que realmente está em busca de uma educação transformadora, ela vai agregar essas tecnologias, mas jamais, né, dispensar o humano, jamais. Isso é importante. Até para tranquilizar os professores que de repente estejam nos assistindo. Sim. A gente vai trabalhar firmemente para que isso de fato se cumpla, né? Como o Moura está falando. Cris, a gente falou sobre a questão do isolamento na educação à distância, do aluno. O aluno tem essa tendência de se sentir sozinho, né? De trabalhar, de estudar sozinho. Porém, eu acredito que a tecnologia tenha um papel importante nessa ponte para que venha, pelo menos, amenizar um pouco esse sentimento. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Eu concordo plenamente. Concordo muito. Durante esse período, por exemplo, né, da pandemia, eu me comuniquei muito e de uma forma, às vezes, até mais eficiente com os meus estudantes. É muito interessante porque o professor de pós-graduação, por exemplo, no presencial, às vezes ele tem um módulo e o módulo dele é muito curto. E eu não tinha tempo suficiente para memorizar o nome dos alunos. E quando eu vi ali na tela, tinha o nome de todos eles, né? Tinha a imagem deles ali na câmera. É muito interessante porque eu me senti, ironicamente, mais próxima deles. Só pelo tratar pelo nome, chamá-los pelo nome, coisa que de repente você demoraria aí um tempo para... Exatamente, né? E nós gostamos de né, quando as pessoas é um acolhimento chamam. Diferente. Exatamente. Então, veja, a tecnologia, quando ela é utilizada de forma adequada, ela aproxima. Né? E quem, por exemplo... Né? Existem muitos avós, eu lembro que há um tempo atrás existiam muitos avós que os seus netos estavam morando no exterior e que eles queriam aprender a usar a tecnologia para eles terem mais contato. Né? Então, todos esses recursos que a gente, né, mencionou, e principalmente eles agora, com a implementação da inteligência artificial, eles podem aproximar. Então, o chat é fundamental, né? Você conhecer também quem é estudante. Então, esses dados, né, que as plataformas podem oferecer para os nossos professores, eu posso, então, ali com aqueles dados, saber melhor quem é o meu estudante. Né, conhecer esse estudante melhor. Eu posso, através dos relatórios que são gerados, verificar, olha, esse estudante faz um tempo que ele não acessa a plataforma, faz um tempo que ele não acessa o curso. O que será que está acontecendo? Será que ele está interessado? Será que ele está desinteressado? Está acontecendo algum problema que, de repente, a gente pode intervir, ajudar? Exatamente. Então, assim, novamente, retorno, né? É o uso que esse professor e essa instituição faz desses recursos de tecnologia que podem ajudar a aproximar, né? Então, isso é muito importante, porque ele auxilia que esse estudante ele não se sinta sozinho. Opa, né? Alguém me notou, alguém viu que já faz um tempo que eu não acesso a minha plataforma e estão preocupados comigo. Exatamente. Eu sei porque a Uninter tem isso, né? Então, eu acho super interessante. Muito bom. Olá, muito aluno, faz tanto tempo que você não acessa a sua plataforma. Exatamente. Né? De repente... está passando por algum problema, não deu tempo de entrar em contato, já se sente ali, né, vou correr atrás aqui para explicar minha situação, falar com a coordenação, falar com a tutoria. Sim. Então, realmente, eu acho que isso aproxima e a gente só consegue ter esse tipo de aproximação diante do número de alunos que nós temos por conta da tecnologia, porque senão não daria, né, para olhar um a um. Exatamente. Só os meus cursos eu tenho 1.200 e poucos alunos. Não ia ter como, né? Humanamente impossível para mim, para a tutoria. Então, realmente, isso é só por meio da tecnologia mesmo. Exatamente. E até entre eles. Sim. Né? Porque a gente pode usar uma determinada ferramenta para existir uma criação coletiva entre os estudantes, para que eles troquem ideias entre eles e para que eles construam algo juntos. Sim. Né? Então, que a gente fala tanto hoje sobre o aprendizado colaborativo. Exatamente. Né? Acredito que aí
na educação à distância, quando a gente fala de ensino presencial, o colaborativo pode vir ali por meio de um projeto, Sim. que eles sentam, faz o trabalho em grupo. Sim. Quando a gente fala de ensino à distância, nem sempre eles estão no mesmo estado, na mesma cidade, no mesmo bairro, né? Às vezes estão até agora em países diferentes. Então, a aprendizagem colaborativa se dá pela tecnologia nessa situação. Com certeza. E veja que riqueza que isso pode ser, né? Porque nós temos, né, uma instituição tem estudantes de diversos lugares e lugares diferentes no Brasil. Entra a questão cultural Exatamente, também, né? A riqueza que essa diversidade de alunos pode trazer. A troca de opiniões ali por meio do chat. Claro, quando a gente fala de chat, é um tipo de ferramenta, que é quando todos os alunos acessam uma mesma sala e tricotam, né? Exatamente. Quando a gente fala de tutoria, é um assunto mais particular. O aluno vem, tira uma dúvida. Professora, tive dúvida no trecho tal, da página tal. A gente vai ajudar aquele aluno. Sim. Mas nada impede dele também colocar a dúvida dele lá no chat para tornar aquilo colaborativo. Sim. De repente, um aluno ajuda o outro a explicar. Exatamente. E a tutoria fica fórum, ali, né? Só organizando. Exatamente. E o fórum, né? Isso, aluno lança fórum também. uma ideia, o aluno lança uma questão, o outro vai lá e colabora, né? Eu que sou da tecnologia, quem trabalha principalmente com desenvolvimento, quem trabalha com hardware, né? Conhece muito a utilidade dos fóruns. Sim. Porque, às vezes, a gente está com um determinado problema e a gente batendo não consegue a cabeça. mais resolver. Você já está dormindo e sonhando com aquele problema e você não consegue resolver. De repente, você entra num fórum, outras pessoas passaram por aquela mesma situação, estão tentando resolver aquele mesmo problema e ali, então, surge colaborativamente uma solução. Né? Então, veja, a resolução de problemas é uma habilidade importante, o relacionamento interpessoal também é importante, e tudo isso pode ser desenvolvido, né, utilizando uma ferramenta que é o fórum. E outro ponto também, Cris, que eu acho muito interessante, que às vezes eu vejo lá nos fóruns que a gente tem nos meus cursos que eu tenho acesso, que às vezes é o contraponto de opiniões. Exatamente. Né? Não vamos dizer que chega a uma discussão no sentido de discutir, de brigar, no sentido... Mas uma discussão saudável, que um aluno traz um ponto de vista, outro aluno traz o outro ponto de vista, um concorda parcialmente, o outro plenamente. Sim. Então, eu acho assim, para o ensino à distância, para o aprendizado como um todo, eu acho isso bem interessante e que também... Né? Ou eu sempre brinco, né? Ou a gente faria isso ali no Bar do Alemão, para quem é daqui de Curitiba, sentado ali tomando um chopp submarino, ou você faz isso pelo chat ou pelo fórum. Exatamente. Né? Para quem é da educação à distância. Exatamente. Então, é papo de adulto, né? Enfim, sentar ali no Bar do Alemão lembra muito a minha época da faculdade, né? Que a gente sentava lá e às vezes botava em pauta ali alguma coisa que foi falado na aula. Agora, com o ensino à distância, a não ser que você consiga marcar esse encontro com seus amigos de sala. Mas se isso não for possível, a sala do chat está disponível já justamente. E eu acho muito rico essa troca. Mesmo que você não concorde comigo, eu não concorde com você, mas, né? Claro que quando a gente houve sim situações de os ânimos se aflorarem e tudo mais, a gente, pessoal, né, vamos manter a calma, mas enfim, tudo sob controle. Você vê, até aí entra o papel do tutor, o papel do professor, que é a mediação. Né, que é fundamental. Sim. Né? Então, quando existem diferentes cabeças. Exatamente. Né? Pensantes, que é isso que a gente quer, né? Críticas reflexivas, isso pode acontecer. Pode vir a ser uma discussão, mas uma discussão do bem. Do bem. Do bem, né? Esse contraponto. Isso é muito importante, porque, veja, o EAD, ele vai além da aprendizagem do conteúdo. A educação vai além da aprendizagem do conteúdo. Você precisa adquirir habilidades. Sim. Né? Então, veja, a gente está falando aqui não só de aprendizagem de conteúdos, porque, afinal de contas, o conteúdo ele está na internet, ele está nos livros, mas a gente está falando também do desenvolvimento de habilidades que são fundamentais
Principalmente no momento que a gente vive, que Sim. é né, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em que é preciso aprender a ouvir, é preciso aprender a respeitar, é preciso aprender a defender o seu ponto de vista, mas sempre de uma forma muito respeitosa. Muito respeitosa, sim. Né? Então, a tecnologia viabiliza isso. E o aprender a aprender. Sim, exatamente. Né? Que eu acho que isso, a tecnologia... por mais autodidata que você seja, por mais esforçado, isso conta, sim, muito. Sim. Mas é como você disse, a tecnologia viabiliza muito. Sim. Porque às vezes você tem uma vontade imensa, mas você está sem acesso ao livro físico, você está sem acesso ao material necessário que você tem para estudar. A tecnologia te proporciona isso e viabiliza isso. Exatamente. E facilita toda essa boa vontade que você tem, né? E isso na educação à distância é essencial. Essencial. Né? Por mais que você esteja ali sozinho, por mais que você seja um aluno que é você o seu computador, muitas vezes, até mesmo no polo, o aprender a aprender é necessário. Exatamente. E a tecnologia acho que tem um papel essencial nisso. Tem, com certeza. Né? Para a gente fechar, quais são as tendências que você acredita que nós temos aí para a educação à distância para o futuro? Essa é uma boa pergunta. Eu não vou tentar prever o futuro, né? Porque, como a gente falou, existe muito essa coisa das mudanças, né? Muito rápidas, né? Existem coisas que hoje são hype, amanhã não são, né? Mas eu acredito muito que a educação, né? Cada vez mais o ensino e a aprendizagem cada vez mais personalizada é um caminho sem volta. Sim. Né? É um caminho sem volta. Então, todas as tecnologias que proporcionarem a esse aluno uma aprendizagem mais personalizada, fundamental. Uhum. Então, se a gente falar, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada, que proporciona ambientes imersivos para esse estudante. Uhum. Né? Então, você imagina um estudante de saúde, da área de saúde, um estudante de medicina, né, com uma realidade virtual e com uma realidade aumentada. Claro que isso pode ser para todas, né? Mas estamos falando aqui de situações um pouco mais, trazendo exemplos, né, um pouco mais próximos. Um aluno de arquitetura, né, utilizando essas ferramentas. Vamos falar simuladores, né, em situações que, por exemplo, eu estou fazendo um determinado curso, gostaria muito de conhecer uma determinada obra de arte, mas não tenho o tempo, ou talvez nem o recurso para ir a um determinado museu onde está aquela obra de arte. Eu posso ir com um museu virtual. Né? Sim. Então, veja, são tecnologias que podem propiciar isso, né, para esses estudantes. Né? Propiciar essa experiência. Não substitui? Não substitui, mas te aproxima daquilo, né? Te torna mais próximo. Um estudante que esteja, não sei, fazendo um experimento científico, não teria o acesso a um laboratório físico, por exemplo. Ele pode ter acesso a um laboratório virtual. Sim. Então, essas realidades, elas propiciam isso, né? Esses ambientes imersivos. Então, eles propiciam a essa experimentação. E tornar o mais próximo da realidade possível. Da realidade possível, né? E existem estudos que comprovam, né? Se a gente falar em pilotos, né? O piloto, ele treina em simulador de voo. Sim. Né? E ele se torna um excelente piloto. Sim. Não substitui? Claro que não. Na prática, ele vai pilotar um avião com uma série de instrumentos, mas ele se torna cada vez melhor quando utiliza o simulador. Então, essas tecnologias que propiciam isso, com certeza, né, elas vão ajudar muito e elas podem ser uma tendência. Às vezes, elas batem na questão do custo. Sim, tem tudo isso. Porque são tecnologias que são caras. Mas aí, eu digo, né, então, a gente precisa de políticas de incentivo e que as instituições também, porque quanto mais essa tecnologia se torna, mais ela é utilizada, mais acessível é o desenvolvimento delas. Então, é uma coisa muito importante. Falando dos dados dos estudantes, né? Então, a gente usar esses dados estatísticos, a gente usar, né, essa análise de dados para a gente conhecer cada vez mais esse aluno, para a gente saber acompanhar, né,
esse percurso desse estudante extremamente importante. Então, as tecnologias que propiciarem isso, com certeza, né, eu posso dizer que elas são uma tendência. Né? Aquelas que facilitem determinadas atividades que, de repente, são atividades, né, que não mais chatas ou mais demoradas. E aí otimiza o tempo do aluno, otimiza o tempo do estudante. Né? Eu digo assim, né, que o híbrido, por exemplo, eu vejo o híbrido como uma tendência. Sim. Né? A gente pode utilizar uma série de tecnologias que nos aproximam sem necessariamente nós estarmos presencial. Para que a presencialidade aconteça quando ela realmente precisar acontecer. Né? Então, assim, existem a inteligência artificial, que não é uma só. Né? Eu lembro lá do professor Luciano Frontino de Medeiros, né? Para mim, lá em 2015, para você um pouco depois, já lá falando da importância da inteligência artificial, dos tipos de inteligência artificial. Então, como eu falei, uma inteligência artificial preditiva, ela consegue traçar um perfil desse estudante, né? Até mesmo um perfil de quais são as habilidades desse estudante, quais são as competências desse estudante. Isso é muito importante para a gente poder fazer esse ensino mais personalizado e para que o aluno tenha essa aprendizagem mais individualizada. Né? Então, as próprias plataformas, né? Como eu falei, cada vez mais recursos agregados a essas plataformas, tornando realmente ali essa sala virtual, em que o aluno não se sinta só, né? E que ele concentre informações de qualidade, né? Todo o material que ele precisa, os jogos, né? Microlearning, né? Que é fundamental. Então, vídeos, quando necessário, de maior duração, quando não, de menor duração, dependendo do que ele quer, que possa orientá-lo. Olha, né, aqui você já aprendeu bem, né? Você pode aprender melhor. Sim. Então, ela traça, a plataforma adaptativa com inteligência artificial, ela pode fazer isso. Ela pode traçar esse percurso de aprendizagem, né? Então, essas são só algumas. Uma que é bem importante, que raramente a gente menciona, é a questão da certificação, né? A gente precisa, né? E nós temos aí o blockchain, né? Que é tornar essa certificação cada vez mais segura, né? Criptografada, para que o aluno possa fazer o curso e ter certeza que o certificado dele é válido, que esse certificado não vai ser válido somente aqui no Brasil, mas em qualquer outra instituição do mundo, né? Então, eu vejo nessas tecnologias um caminho muito bacana. Mas eu acho que a melhor tecnologia ainda somos nós. Somos nós. Nós por trás das tecnologias. Exatamente. Né? Eu acredito nós que seja utilizando essa tecnologia. Esse é o caminho. E elas nos viabilizando, né? Fortalecendo o nosso trabalho, né? Com certeza. Exatamente. Com certeza. Cris, a gente está chegando ao final, eu brinco que toda conversa boa também dura pouco, né? É verdade. Mas eu queria te agradecer Imagina. por essa contribuição imensa da tua experiência aqui nesse programa de hoje. Eu espero encontrá-la novamente para outros assuntos, outras pautas, porque tecnologia tem muito que a gente conversar. A gente tem muito que conversar. Exatamente. É uma pauta aí que rende em outras e outras pautas. Então, já queria deixar aqui o convite para você. Quando você tiver alguma novidade também do seu trabalho, trazer para a gente, sugerir como pauta, você sempre vai ser muito bem-vinda. Nossa. Então, se você quiser deixar o teu recado final para quem nos assiste, se tiver alguma rede social para o pessoal te conhecer um pouco mais, fica à vontade. Bom. Olha, então, gostaria primeiro de agradecer pelo convite, uma alegria e uma honra, sem dúvida nenhuma. Estou à disposição, né? O que vocês precisarem, podem contar comigo. Queria deixar a minha rede social, então eu criei um arroba, arroba tecnologias modo de usar. Então, vocês podem procurar no YouTube, podem procurar no Instagram, podem procurar no LinkedIn, né? Então, é arroba tecnologias modo de usar.
fica bem fácil daí para todo mundo. Para encontrar. Para me encontrar, para a gente continuar essa conversa. Sim. Né? Para a gente fazer trocas, eu estou à disposição. Isso, a Cris é palestrante também, quando precisar de alguém que entenda bastante do assunto, tá aí a pessoa certa. Legal. E para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigada. Próxima semana tem mais um programa. Muito obrigada aí pela presença de vocês e até a próxima.